Meus amados irmãos, hoje eu assisti uma palestra do pastor Gilberto de quase 3 horas falando sobre o remanescente, E nessa palestra ele explicou os 7 remanescentes que teve durante a história da humanidade, e todos eles se apostataram, E nós somos o último remanescente, Eu acho que isso só não vai acontecer conosco porque Jesus Cristo já está às portas. Porque se prolongasse por mais tempo, as coisas iriam se complicar, Nós vemos as pessoas querendo fazer as coisas do seu jeito, Uma delas mesma não está congregando, A gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando hoje, mas a gente sabe que tem pessoas que poderiam estar aqui e não estão, Mas Deus sabe de todas as coisas, Se Deus pede para não deixar de congregar, como é costume de alguns, o nosso dever está onde? Na casa dele, buscando a sua presença. Eu comparo a igreja como uma fogueira e nós como brasas. Buscar em casa tem a sua importância, mas é diferente, do que está aqui. Esse local foi separado para a adoração a Deus. Esse local é diferente. Muitas vezes eu assisti uma mensagem aqui impactante, eu falei, poxa, eu vou assistir, no dia seguinte eu voltava para assistir, mas não era a mesma coisa do que está aqui presente. Então, que nós sejamos, irmãos, obedientes. Eu me lembro que eu assisti outra palestra também hoje, de 1 hora mais ou menos, do pastor Rodrigo Silva, e ele falando da morte do cristianismo, E as coisas que ele falou lá, muito pesada, ao meio, postou no grupo dos anciãos e pediu para que nós assistíssemos, E ao assistir as coisas que andam acontecendo, irmãos, é para a gente ficar muito temerosos, Porque o inimigo ele não está brincando de ser inimigo, e nós estamos muitas vezes brincando de sermos cristãos. Então que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, Porque a gente sabe que muito em breve Jesus Cristo irá voltar. E também a gente sabe que haverá uma perseguição como nunca houve. Se quando a gente olha o que já aconteceu na Idade Média, na Santa Inquisição, já foi algo terrível. O massacre da noite de São Bartolomeu na França, morreu, acho que num período de 3 meses, 70 mil pessoas, 70 mil cristãos. Num período de 3 meses. Começou por isso que fala, São Bartolomeu, Começou na noite do santo, na madrugada, e aí se estendeu 70 mil cristãos só na França. Vocês imaginem hoje, irmãos. Eu conjecturando, eu falei assim, hoje não dá nem para esconder, porque hoje em dia tem ninguém está vermelho. Se tu estiver lá no meio do mato, passa um drone lá e consegue ver os focos de... Então, irmãos, é só pela graça. E tudo indica que a perseguição irá durar aproximadamente 3 anos e meio. Irmãos, se o nosso relacionamento com Deus não tiver realmente daquele jeito, como a gente conseguirá suportar? Então que Deus seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Estamos aqui com a 6ª lição do Misto Cremos, falando sobre a criação. Hoje em dia, a criação está sendo um tema relativo, César? Não estão dizendo que Deus criou a Terra mais em 6 dias literais, mas estão dizendo em relação a eras. O Papa Francisco recentemente deu uma declaração que o evolucionismo, esqueci a palavra que ele disse. Ele falou alguma coisa em relação ao evolucionismo, em relação à criação. Eu falei assim, Senhor, como pode ser isso? Então, irmãos, hoje em dia, ninguém mais tem desculpa. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. Se diz que foi em 6 dias literais, foi realmente 6 dias literais. Nós temos que acreditar no que está escrito. Jesus Cristo mesmo fez menção ao livro de Gênesis, dizendo que Noé foi um personagem real, dizendo que outros patriarcas foram realmente personagens reais, como Adão e Eva.
porque ele cita o casamento, ele cita a parte da arca de Noé também, não é? Ele não diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos últimos dias. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Então ele fez uma alusão direta ao que aconteceu aonde? Na época de Noé. Então não foi histórias. O livro de Gênesis é um relato real do que aconteceu. E hoje em dia as pessoas estão pervertendo. Isso é muito triste, né? Então vamos para o tema da criação. O relato bíblico é simples. Sob o comando criador de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, apareceram instantaneamente. Como seria isso, irmãos? Algo surreal. Do nada, Sheila. Deus falou e as coisas... É muito poder ou pouco poder, né? O pequeno período de 6 dias completou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, vindo a tornar-se o quê? Um luxuriante planeta, fervilhantes de criatura, plenamente madura, e as mais variadas formas de plantas. Irmãos, a natureza e os animais que nós vemos hoje, eles estão, assim como nós, desfigurados por causa do pecado. Na criação, quando Deus saiu das mãos de Deus, não existia espinhos nem cardos. Os animais não eram agressivos. Todos falavam um só idioma. Diz que não caía a folha das árvores, a flor e a folha das árvores. Deveria ser algo maravilhoso, né? O Espírito de Profecia diz, o César pode confirmar se eu estou dizendo a verdade, que quando Adão e Eva eles viram cair as flores, eles choravam como se estivesse perdendo um filho, né, César? Porque eles sabiam que tudo aquilo ali era culpa deles. Porque, irmãos, eles viram a degradação da humanidade, eles viram o que era antes e o que passou a ser depois. Você imagine, um filho, o primeiro filho que nasceu dele, eles já achavam que era o quê, César? Que era Cristo, que era o Messias. Então o primeiro filho foi o quê? Foi um homicida, tirou a vida do próprio irmão. Então ele viu isso tudo. Imagine como eles devem ter refletido durante quase 1000 anos, né, que ele viveu. Então diz aqui, sem forma e vazia. Durante os 6 dias da criação, Deus ele foi dando o quê? Forma à terra. Que coisa maravilhosa, né? A palavra criadora de Deus. As palavras do Gênesis, disse Deus, apresentam a dinâmica ordem divina. Cada ordem veio acompanhado de energia criativa, que transformou o planeta sem forma em vazio, num paraíso. Vamos ler o que está escrito em Salmos capítulo 33, 9 e Hebreus 11, 3. Eu vou pedir que vocês vão vendo as passagens, para a gente ganhar tempo, né? E aí quem for achando, já vamos lendo, né? Só que antes da gente ler a palavra de Deus, vamos fazer uma oração pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Santo Deus, amado Criador, não poderíamos começar essa mensagem tão solene sem pedir a orientação do Teu Santo Espírito. Por favor, Pai querido, fale aos nossos corações, porque esse tema é de suma importância, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, e o Senhor passou a ser também o nosso Salvador. Então, que o Santo Espírito fale em nossos corações nesta noite, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quem achou? Salmos 33, 9. Pode ler. Pois ele falou e tudo se fez. Amém. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha, lê de novo, Paulo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Oh, glória! Hebreus 11, 3. Quem lê? Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom tê-la aqui. Alguém achou?
Me esqueci rápido, são muitas passagens, então eu vou ler aqui, irmãos. Pode ler? Pode ler, Paulo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, quando a gente olha a natureza, tudo que foi feito, a perfeição, a variedade de plantas, de flores, de animais, de pássaros, Deus ele já falou, mas antes dele falar já tinha tudo arquitetado aonde? Na sua mente. Deus é o maior artista de todos, porque o que ele fez, olha, é de deixar as pessoas sem palavras, né? Vamos lá. A palavra criadora de Deus, o relato da criação. Os dois relatos da criação harmonizam-se entre si. Gênesis 1:1 a Gênesis 2, capítulo 3. Apresenta em ordem cronológica a criação de todas as coisas. Gênesis 2, de 4 a 25, descreve o lugar do homem na criação. Então, irmãos, nós vemos que tudo que Deus fez, ele fez aonde? Na perfeita ordem. No início diz que a terra era sem forma e vazia e havia águas. Você imagina um planeta cheio de água, como é que deveria ser, né? E Deus passou a dar forma, né? Vamos dar continuidade aqui. Os dias da criação, os dias mencionados no relato bíblico da criação, apresentam um período, olha, literal de 24 horas, típica da forma como o povo de Deus do Antigo Testamento media o tempo, a expressão tarde e manhã. O que significa tarde? Tarde e manhã é muito lindo, é em todo dia, né? É tarde e manhã, todo primeiro dia, segundo, sexto, tudo é Isso, tarde verdade. e manhã. Agora, Não é de meia-noite não, né? É o pôr do sol. Isso. O que significa tarde e o que significa manhã? É a duração de um dia, né? Não, mas o que significa, os dois é um dia, mas o que significa tarde? Tarde, O período noturno. noturno. Você entende? O período da noite. E amanhã significa parte do dia. Vocês entendem? Por isso que começa o quê? A noite e depois vem o quê? O período da manhã. Irmãos, Deus é tão maravilhoso na sua obra, porque até isso retrata o quê? A restauração de todas as coisas. Vocês conseguem entender? É como se hoje nós estivéssemos o que? À noite, nesse mundo sombrio, né? Onde há trevas, né? E mais para frente vai vir o que? A luz da palavra de Deus, né? Porque Jesus Cristo é o sol da justiça. Então, irmãos, diz aqui, ó, tarde e manhã, especifica dias individuais com o dia indicando, iniciando ao pôr do sol. Isso daqui nós temos que ler, porque essa passagem aqui diz isso muito importante. Quando começa o dia? Olha, vamos lá. César lê Levítico 23, 32. Juscelia lê Deuteronômio 16, 6. Por favor. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligirei da vossa alma aos 9 dias, uma tarde a outra tarde. Celebrarei o vosso sábado. Então aqui Deus está sendo muito específico quando é que o sábado iria começar. Olha, a gente celebraria o sábado quando? De uma tarde, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Irmãos, nós somos uma igreja que seguimos a palavra de Deus. É por isso que a gente dá entrada ao dia, né? Ele começa quando? Para Deus é quando o sol se põe. É por isso que sexta-feira à tarde o povo de Deus se reúne para o quê? Para celebrar a entrada do sábado. E o Adilson Pereira, na vigília, ele falou algo maravilhoso, né? Eu estou doido para ele lançar o livro dele para me comprar. Ele falou que o ideal, o anjo da bênção, ele passa meia hora antes do sábado começar. Então o sábado dessa semana começou por volta de 18h24, então 18h14, né? O anjo da bênção está passando ali para ver os lares que estão prontos. Aí eu fiquei conjecturando, irmão, por que disso? Para que vocês vejam como nós tratamos das coisas de Deus.
Você se imagina, irmão, quantos irmãos ficam doidos esperando, falta 1 minuto para acabar o sábado, falta 1 minuto para acabar o sábado, falta 1 minuto. Ih, falta 10 minutos ainda. As pessoas não estão se deleitando com o dia do Senhor. A gente fica doido para ele passar logo, porque quer fazer as suas atividades, quer ir para o mercado, quer fazer um monte de coisa, e aí fica contando os minutos para ele terminar. Como se aquele dia não foi deleitoso. Irmãos, quando é algo bom para você, você fica doido para acabar, ou você... Me diz aí. Se é deleitoso, se você se deleita, então você não fica contando os minutos para acabar o que é bom. Ou eu estou errado? Então nós temos que prestar atenção nisso, irmãos, porque esse dia não é... Eu peguei uma menina hoje que eu estava conversando com ela, né? E aí ela é cristã, eu falei algumas coisas para ela e falei em relação ao sábado, a importância do sábado. E aí falei algumas coisas para ela, eu falei o porquê do sábado ser importante. O sábado coloca Deus no seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? O Criador. Se Ele é o Criador, tudo pertence a Ele. Por isso que o inimigo ataca esse dia. Ah, o sábado foi feito para os judeus. Mentira! Sábado foi dado aonde? No Éden, para Adão e Eva. Adão e Eva representavam toda a humanidade. E depois o sábado não foi para os judeus, o sábado foi dado a quem? Por Moisés. Foi para o povo de Israel inteiro. Então, irmãos, olha, é complicado. Vamos avançar. Deuteronômio 16:6. Se não no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Outra coisa, Deus está dizendo quando é que deveria ser celebrado a Páscoa, ao pôr do sol. Por quê? Quando o sol se põe, estava começando um novo dia, então ali dava início o quê? A Páscoa, né? O dia que Deus determinou. Os dias da criação. Irmão, sim. Lá em Zacarias 14:7, depois eu veja bem lá. Diz lá que nem é tarde, nem é dia, é o pôr do sol. Fala do juízo final. Tá. Zacarias 14:7. Deixa eu ver aqui o que diz maravilha. Aqui. Zacarias 14:7, né? Esse negócio do pôr do sol é muito importante. Não me admira que Jesus botar no pôr do sol. Agora eu não sei se vai ser hoje a sexta ou sábado. Aí. Mas não tem como ser, porque o mundo é muito grande. Tem lugar que aqui está tarde, outro lugar está dia. A célula de instrução, o sábado, é uma preparação para um sábado que a gente vai passar o 7º dia, o 7º ano lá no céu. 7º milênio, né? 7º milênio. É tão importante lá. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Como será, a gente não vai ser. Irmãos, o sábado é uma preparação para o milênio. É verdade. Porque nós iremos descansar, reinar com Cristo durante 1000 anos no céu. Amém. 1000 anos é muita coisa, né? Conhecer o lugar da habitação de Deus. Todas essas igrejas que não conheceram a luz do sábado, só vai entrar quando guardar o sábado. Todas essas igrejas. Deus é maravilhoso, né? Vamos lá, irmãos. Diz aqui, o sábado de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação. O quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos de anos. O sábado não teria o que? Nenhum sentido, irmãos. O que são os céus? A semana da criação, por certo, não envolveu o céu, onde Deus habita desde a eternidade. Os céus de Gênesis 1:2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximo da Terra. Irmãos, com agora esses telescópios muito avançados, né? Telescópio Hubble, esse outro que foi lançado agora, eles têm uma visão mais ampla do universo. E uma coisa muito interessante, parece que a Terra está no centro do universo. E está tudo voltado para cá. Olha, é coisas que a gente não entende, sabe? Parece que a Terra está no centro, Porque se ela estivesse na... Olha só, o universo ele não é infinito. O universo tem fim. Ele não é algo infinito. Infinito é só Deus. Ele tem um começo e ele tem um fim. E a Terra parece que ela está no centro disso. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos lá. O Deus da criação. O relato bíblico da criação inicia com Deus.
e termina com os seres humanos. Isso implica que ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. A humanidade, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima da criação. Irmãos, Deus ajustou tudo, colocou tudo no lugar certo. Se o sol estivesse mais próximo da terra, seria um inferno escaldante. Se ele estivesse mais distante, seria um frio terrível. Você vê, né? Falaram que lá na Ucrânia, onde está tendo guerra, o inverno lá chega, parece que é 30 graus negativos. Todo mundo debaixo da terra lá. Você sabe o que é isso? 30 graus negativos, César. Você lá em Curitiba, com 4, tia, como é que é? Menos 30. A lua está no lugar certo. Vocês sabiam que a lua controla as marés? É verdade. Maré alta e maré baixa? Se a lua estivesse mais próxima da terra, você imagine o quanto seria inundado da costa. E se ela tivesse afastado, o que seria? Então Deus, ele colocou tudo aonde? No seu devido lugar. Irmão, será que isso seria coincidência? Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Chega, se puder, ler agora Gênesis 1, versículo 2 e 26. O Deus da criação. Quem foi o Deus criador? Todos os membros da atividade se envolveram na obra-prima da criação. O agente ativo, contudo, foi Deus o Filho, o pré-existente da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e versículo 26. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o 26. Tá. Pregação não. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Nós. O que está dizendo aí? Se está falando, façamos. O que está dizendo aí? Mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa, né? O Espírito Santo, nós já vimos que estava lá, né? O Espírito de Deus se movia pela face das águas. Qual o texto que fala que Jesus Cristo também participou da criação? Um texto que todos deveriam saber, né? João capítulo 1, perfeito. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo também esteve presente aonde? Na criação. Nós já vimos lá que o Espírito Santo também esteve e Deus o Pai também, né? O propósito da criação. O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus fez, uma vez que Ele é amor. Irmãos, Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. A mensagem que eu ouvi hoje do pastor Gilberto falou algo muito maravilhoso sobre isso. Deus, Ele é amor. Então, tudo que Ele preparou na criação foi com amor. Tanto é que no final de cada dia, o que Ele falava? Hein? No final de cada dia da criação. Muito bom, né? Olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos criou não apenas para que pudéssemos amá-lo, mas também para que Ele nos pudesse amar. Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Revelar a glória de Deus. Agora quem vai ler? Irmã Eneida, né? Pode ler? Salmos 19, versículo de 1 a 4. Tá ótimo. Irmãos, eu fico me perguntando enquanto o César procura, por que Deus fez um universo tão vasto? Olha, numa galáxia tem bilhões de sol, estrelas como o nosso.
Só que na galáxia existem bilhões de galáxias como a nossa. A nossa galáxia é a Via Láctea. Na nossa galáxia existem bilhões de sols. Só que no universo existem bilhões de galáxias. Eles falam que chega a ser até trilhões de galáxias, mais de 1 trilhão de galáxias. É algo assim incrível. Pode ler, César. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e dela não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois uma tenda para o sol. Oh, glória. Por isso que não pode ter a Deus. Não pode ter a Deus. Irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. Por quê? Quando a gente olha tudo que foi criado, como você pode dar razão ao acaso, dizer que tudo isso foi obra do acaso? Tudo no seu perfeito lugar. Eu já falei aqui que tem um cientista que eu gosto muito, Adalto Lourenço, ele é presbiteriano, ele é um cientista, então tudo que ele procura comprovar é com base na ciência, né? E ele falou para que pudesse existir a vida aqui na Terra, como ela é hoje, sabe o que precisaria? 2 milhões de variáveis. Sabe o que é isso? Uma variável? 2 milhões de coincidências. Olha, nós somos tão sensíveis que se deixar o ser humano sem tomar banho de sol, o nosso corpo não funciona direito. Em países como o Canadá, países muito frios, as pessoas não tomam banho de sol, tem alto índice de pessoas tirando a própria vida. Depressão. Sabe por quê? Por causa da vitamina D. É importante. Irmãos, tudo foi preparado de uma forma especial. Tudo colocado no seu devido lugar. Romanos 1:20. Vamos ver o que diz lá também? Olha só o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis por isso. Porque quando você olha tudo, irmãos, como é que é uma coincidência fazer de uma flor, de uma árvore, sair uma flor tão bonita, com uma fragrância, com uma beleza? E a gestação? Olha, eu falei para vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou percebendo, tem várias flores desabrochando aonde? A gente já está indo hoje para o segundo mês do verão. Como pode ser isso? O mês das flores desabrochar não é a primavera? Até a natureza está gemendo, meus amados irmãos. Povoar o mundo. Não era a intenção do Criador que a Terra fosse um planeta o quê? Solitário e... Ela deveria ser o quê? Habitada. Juscelia, procura aí, Isaías 45:8. Quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou o quê? A mulher, não é? Fez o homem cair um pesado sono e tirou uma das suas costelas e fechou ela com carne, e dela ela fez o quê? Uma varoa. Foi assim que ele estabeleceu a instituição do matrimônio. Ele disse o que? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á quem? E tornarão ambos o que? Uma só carne. Irmãos, a minha esposa, ela estava assistindo uma programação, ela falou que quando tem relação sexual, parece que o DNA, eu não sei se fica do homem, fica na mulher, ou da mulher fica no homem. Ela viu um programa de televisão dizendo que quando há sexo, né, que os dois se transformam numa só carne, diz que é passado o DNA de uma pessoa para outra, através do ato da relação sexual, né? Pode ler, Juscelia, Isaías 45:8. Destilai, ó
ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Olha, Deus foi o Criador de tudo, né? Amém. O significado da criação. As pessoas são tentadas a ignorar o que é a doutrina da criação. Por que são tentadas, irmãos? No mundo em que nós vivemos, há um conflito espiritual. Irmãos, eu não me canso de falar aqui para vocês. Quando o reino foi dividido, olha só, Davi, primeiro reino foi o quê? Foi Saul, né? Saul pecou, Deus foi e colocou Davi ali. Davi, ele foi e fez o que o Senhor fez, Deus abençoou Davi, consolidou ele, e aí ele teve um filho, Salomão. Teve vários filhos, mas Salomão herdou, né? Só que Salomão havia pecado, ele havia servido outros deuses além do Senhor. E aí o que Deus fez? Deus mandou um profeta lá falar com ele. Tinha que ter feito, né? Um profeta para falar, né, César? Trazer palavras ruins para os reis, podia ser decretado o quê? A morte. E ele falou, olha só, por causa dos teus pecados, o teu reino será tirado. E ele, por amor a Davi, não seria nos dias de Salomão, seria nos dias do teu filho. Mas Deus, por misericórdia, para que preservasse a linhagem de Davi, né? Porque o descendente iria vir da tribo de Judá, e iria vir também de Davi. O que Deus fez? Deus colocou ainda 2 tribos para que ele ficasse ainda. Então, irmãos, por que eu estou querendo te dizer isso? Quando o reino foi dividido, tinha 3 festas anuais que o povo de Israel deveria ir aonde? A Jerusalém, como nós estudamos na lição que passou. E nessas 3 festas deveria devolver o quê? Os dízimos e as ofertas. Eles não poderiam dar em qualquer lugar, tinha que ser aonde? Na casa do tesouro, o lugar que Deus havia separado. E aí, sabe o que o rei do norte fez? O rei do norte era o rei de Israel. Ele comandava 10 tribos. Ele, para não querer que as 10 tribos que ficaram com ele fossem lá para Jerusalém, com medo de perder o seu reinado, ele fez o quê? Ele levantou um santuário, ele levantou os sacerdotes e colocou o povo para adorar ali. A mesma coisa o inimigo fez. Sabe por que, se não me engano, Jeroboão fez isso? Sabe por que ele fez isso? Para cortar o vínculo que o povo tinha com quem? Com Jerusalém. Na cabeça dele, ele pensando, poxa, se o povo tiver que ir para Jerusalém para adorar o Senhor no templo, eu vou perder o meu reinado. Então eu vou levantar aqui um templo, vou levantar sacerdotes e o povo vai adorar aqui. A mesma coisa Satanás fez. Espera aí, se o povo lembrar que Deus é o Criador através do sábado, e eu estou querendo usurpar o lugar de Deus, isso não vai dar certo. É por isso que ele ataca o sábado, porque o sábado tira Deus do seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? O Criador de todas as coisas. Irmãos, quando eu olho o sábado, eu penso no sábado simplesmente como uma bandeira. Não é o sábado em si, é o que ele representa. O que é uma bandeira? É um pedaço de pano. Mas o que ela representa? O nosso país. O sábado é a mesma coisa. O que ele representa? Que Deus um dia fez o céu, a terra e o mar, em 6 dias e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, quando a gente para toda semana, a gente está fazendo o que é um memorial do que Deus fez por amor a nós. Irmãos, pensem, Deus ele sabe do presente, passado e futuro. Ele sabia de tudo que ia acontecer, que iria haver a queda, que o único meio de resgate seria através da morte do seu filho, e desde nascer ele foi adiante. É ou não é amor? Por isso que o tema da eternidade que aqueles que se salvarem vão estudar será esse amor incondicional de Deus pela humanidade. Oi, irmão, o sábado tem 3 bênçãos sabáticas. Sim. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção do descanso, da santificação e da prosperidade. Amém. Verdade. Porque prospera quem descansa em Jesus e guarda os seus mandamentos. Verdade. Amém. 3 bênçãos sabáticas. Olha, irmãos,
antídoto para a idolatria. Deus estabelece a mais clara distinção possível entre si próprio e todos os demais deuses. Devemos adorar somente a quem? O Deus que nos criou. Mas quem é que deseja ser criado? Quem? Quem, irmãos? Quem deseja ser adorado? Me perdoe. Inimigo, nossas almas. Inimigo. Então, por isso que ele ataca o quê? O sábado, irmãos. Simplesmente. Devemos adorar somente o Deus que nos criou e não os deuses feitos pelas nossas próprias mãos. Porque todos os deuses foram feitos por mãos humanas. Fundamento da verdadeira adoração. Nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós somos as suas criaturas, né? Quem é o próximo a ler? Salmo 95, 6. Sheila, pode ler, Sheila. O fundamento da nossa adoração. Salmo 95, versículo 6. Vamos ver o que diz. Diante do Senhor, que nos criou. Olha, é profundo, não é, irmãos? Deixa eu ler até aqui de novo, minha querida. Aqui eu achei muito interessante. Né? Quer ler de novo? 6. Isso. Salmo 95, 6. Adoremos e Prostemos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Oh, glória! Então, o que está dizendo ali o título? Fundamento da verdadeira adoração. Por que Deus merece isso? Porque nós fomos criados. A nossa essência, irmãos, é de Deus. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Você vê, irmãos, olha só. Você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Você tira uma planta da terra, o que acontece com ela? Tira o ser humano de Deus, o que acontece conosco? Morremos. É que nem ele falou para Adão e Eva que certamente eles morreriam, né? Sim. A gente, mesmo que a gente não perca a vida naquela hora, mas a gente vai perder nossa vida eterna. Irmãos, Deus é o autor da vida, Ele é a própria vida. Então, se a gente não quer, Ele respeita, mas se Ele é a vida, eu estou rejeitando a vida, o que acontece? Eu vou morrer. Ele tira a sua mão protetora, e aí, irmãos? E aqui ele ainda manda se prostrar e se ajoelhar. Porque hoje em dia as orações, a maioria das orações na casa do Senhor é tudo feito de pé. Isso. Ninguém quer se prostrar mais não diante do Criador, não. Ainda tem isso, né? O livro de Eduardo fala disso. Fala, né? Isso. Vamos lá, sábado memorial da criação. Deus estabelece o sábado do 7º dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos o quê? Criaturas feitas por quem? O sábado representou um dom da graça, ao não falarmos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. Irmãos, vou ler aqui de novo. Deus estabeleceu o sábado do 7º dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele. Irmãos, Ellen White, ela bate tão fundo nessa tecla que ela diz uma coisa muito importante. Se o sábado fosse seguido desde Adão e Eva, da forma como Deus havia designado, duas coisas não iriam acontecer. Sabe o que? Não existiria nenhum ateu no mundo, porque todos saberiam o que? A sua. E sabe qual a outra coisa? Não existiria essas religiões todas que há hoje em dia. Verdade. Islamismo, muçulmanos, povo todo, budismo, não existiria. Porque todos saberiam de onde ele veio e para onde ele vai. Então, irmãos, se é uma guerra espiritual, o inimigo iria atacar onde? Eu peço que vocês em casa pesquisem lá, quando o reino foi dividido de Israel.
2 tribos ficavam ao sul, Judá e a tribo de Benjamim. E as 10 tribos do norte, com a capital em Samaria. Você vê lá o que o rei de Israel, com a capital de Samaria, ele fez para cortar o vínculo que o povo tinha com Jerusalém. Levantou o templo, levantou os sacerdotes. Isso é importante, irmão. Sabe por quê? Eu estou batendo nessa tecla. É a mesma coisa que o inimigo fez, cortar o vínculo. Cortar o vínculo é o que o inimigo fez. Se eles não souberem de onde ele veio, com o passar do tempo, eu vou dizer que vocês são fruto do acaso. Irmãos, o Darwin, que fez em relação ao livro A Teoria da Evolução, né? Vocês sabiam que tinham demônios lá? Satanás designou demônios para ficar ali o tempo todo ao lado dele. Ele era uma pessoa blindada pelo inimigo. Assim como Ellen White tinha o seu anjo ali assistente que ficava ali para assessorar ela, o inimigo também colocou em relação a Darwin, porque aquilo ali fazia parte do seu plano maligno de tirar Deus da onde? Do seu devido lugar. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de levar ela todo dia para a cidade, né, Dona Sônia, e ela se considera ateia. E eu falo, como pode você atribuir isso tudo aqui à obra da criação? Olha o espaço da explosão de cores, olha o pavão, irmão. Quando ele abre aquela cauda majestosa, você querer atribuir isso tudo? Pelo amor de Deus, olha. Por isso que a palavra de Deus diz que os homens são indesculpáveis. As flores com as suas fragrâncias, os pássaros com os seus cantos. Sábado, memorial da criação. Ele abençoou. Ele abençoou de modo especial esse dia e o santificou, para que jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhosas obras criaturas de Deus. Irmãos, Deus ele fez isso para que nós toda semana tivéssemos um encontro com Ele. Por que Deus fez isso, César? Ainda vai continuar no céu. Por que Deus fez isso? Criou um dia para que, um dia de celebração à criação. Por que vocês acham que Deus fez isso? Para não deixar que o povo se esquecesse dele, né? E a própria ciência comprova que nós precisamos de um dia de descanso. Isso, um dia em 7. Irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. Ele criou os seres humanos a fim de se relacionar-se com Ele. Olha só, uma coisa maravilhosa, irmãos. Todo pôr do sol, quem é que vinha para visitar o casal? Na viração do dia, quando estava o sol se pondo, o Criador ia lá. Que maravilha, você imagine. Deus ele podia criar com tanta coisa para ele fazer, mas ele criou-nos para que nós pudéssemos o quê? Nos relacionarmos com ele, porque ele nos ama. E a palavra diz que ele nos amou primeiro, para que nós não pudéssemos amar. Porque quando você vê uma tamanha prova de amor, tem como você ficar indiferente a isso tudo? Porque Deus, além dele ser o nosso Criador, ele passou a ser o que, César? O nosso Salvador. Deus é 3 em 1, irmão. Criador, o mantenedor de todas as coisas, e passou a ser também o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Base para a verdadeira autoestima. O relato da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus. Essa compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor do indivíduo. Por que, irmãos? Isso daqui faz com que a nossa autoestima esteja onde? Lá em cima. Vou ler de novo, porque eu quero que vocês respondam. O relato da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus. Essa compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor de cada indivíduo. O porquê disso, irmãos? É muito importante. Quando ele diz que você é imagem, Satanás diz que você veio macaco. Te rebaixa. Alto, baixa estima.
Deus te automotiva, ele diz, você é ser parecido comigo. Então, assim, quando você estuda a Bíblia e o relato da criação, e você aceita, você está no mesmo patamar que Deus. Quando você lê e não aceita, você está no patamar do inimigo, ele quer te colocar abaixo, como um animal. O animal foi criado, falou e existiu. Mas nós... O homem foi feito na vontade. Então, assim, é fantástico, né? Quando você entende isso, não tem como. Apesar que isso não desculpa que muitos falam, porque tu é cristão, tu não vai ter depressão, porque tu é imagem de Deus, não vai ter. Não tem nada a ver com isso. Mas aí a autoestima, quando você sabe que você é criado por Deus. Que privilégio, que grande honra. Irmãos, Deus ele criou... Mas o Salmo 139, né? O Salmo 139 fala da criação. Isso, da gestação. Verdade. Irmãos, Deus ele é tão magnífico que ele nos exaltou a tal ponto que ele nos colocou como mordomos de tudo. Fez com que Adão desse nome a cada nome de cada animal. Colocou para que ele lavrasse e guardasse o jardim do Senhor. Que grande honra Deus nos deu. Hoje, quando você vem, quando o irmão falou que o anjo trazia, né? O anjo veio, pelo que eu pude ver, o anjo vem em segundo, porque Deus já vem primeiro. Lá no Éden ele descia principalmente. Então, quem quer receber uma bênção, a visita de um anjo, pode receber do próprio Deus. Mas quase que eu falei que o irmão viu a presença do próprio Deus. Ele descia, né, lá no Éden, e ele diz que quando você recebe o sábado, você está recebendo ele. Ele entra pelas tuas portas. Ele abençoa. Ele vai morar contigo. Somos um povo privilegiado, os adventistas, mas ainda não descobrimos isso, né? Poucos já descobriram. Porque se tivesse descobrido, mas essa igreja teria que ter 2 sessões de culto. Está lotado. Menina, tu está na melhor igreja que tem. O povo, a irmã White diz que tem um povo se santificando. Esse povo vai iluminar essa terra. Nada pega Deus surpresa. Ele sabia que nesse dia, hoje, o culto estaria com pessoas verdadeiros adoradores. Amém. Ele sabia que você. Nada pega Deus surpresa. Não, ele já sabia de tudo. Então, assim, foi depois que eu descobri isso, se a igreja está cheia ou está vazia, para mim pouco importa. O importante é eu estar aqui. Eu estar aqui. Irmãos, em relação a essa autoestima, eu vou te dizer uma coisa. Uma vez a Larissa pregou aqui falando da probabilidade de cada um ter nascido. Era uma chance, não sei quanto. Irmãos, ela colocou assim como se fosse 1000 vezes mais difícil que você ganhar uma Mega Sena. Nós somos uma pessoa única. Única. Eu olhei assim, cada pessoa que nasce, se ela soubesse que era uma privilegiada. Porque até mesmo, olha só, o óvulo, o espermatozoide tem que ser lançado no dia que a mulher está fértil. E mesmo se ele sendo lançado no dia, é lançado milhões de espermatozoides. É ou não é, irmã Ineira? Dá para pintar São Paulo, se for aproveitado. Poxa, olha, vocês imaginem. E ele sabia que você seria o ganhador. Sim. Então, cada pessoa, se olhasse para si mesmo, desse cara que eu sou um vencedor só porque eu nasci. É uma grande honra. As pessoas dariam mais valor à sua vida, né? Ô irmão Marcelo, veja só, sobre mordomo, a mordomia, né? Olha, 5 T's, né? Tempo, tesouros, talento e testemunho. Olha! 5 T's. Isso, verdade. Você é mordomo de Deus. A irmã está afiada, hein? Que bom. Vamos lá, que já vai dar 8 horas. O ato Criador de Deus estabelece sua paternidade. Ele é o nosso Pai. Só que, irmãos, quando eu li algumas coisas na palavra de Deus para sermos filhos de Deus, a palavra de Deus diz que tem que acontecer algumas coisas. Temos que ser pacificadores, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, tem uma série de coisas que a gente tem que... Ele é o nosso Pai, mas para sermos filhos... É obediência. Revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, independente de sexo, etnia, nível intelectual ou posição social. Todos fomos criados à imagem de Deus. Esse conceito, se compreendido e aplicado, eliminaria por completo o quê? O racismo.
a intolerância ou qualquer outra forma de discriminação. Irmãos, uma coisa que vai existir no céu é contentamento. Sabe o que é contentamento? Nós seremos transformados. Amém. Mas cada um irá se contentar com aquilo que tem e com aquilo que é. Amém. Amém. Poxa, peraí, eu queria ter mais. Olha lá, fulano. Não, a gente vai ter contentamento. Poxa, Deus me criou escurinho, outro mais clarinho, outro mais branquinho, outro... Contentamento. Todos vão estar satisfeitos da forma como Deus os criou. Hoje em dia ninguém está, né? As pessoas querem fazer um monte de coisa. Eu vi uma menina branca, cheia de tatuagem, uma coisa assim. Eu falei, caralho, que coisa feia, cara. E a vida eu tô aí, tatuagem. Não, tipo assim, tava feio. Eu falei, poxa, as pessoas não têm mais senso de... Tem tatuagem até, irmãos, que embora eu não faria em mim, que fica até bonitinha. Mas tem pessoas que no pé fica feio, algo esquisito. As pessoas botam argola, botam isso, botam um monte de coisa. Eu falo assim, Senhor, não estão satisfeitas, não tem contentamento com o que Isso é é. automutilação. É. Só misericórdia, irmãos. Tem uns que não conhecem realmente a palavra de Deus. Responsabilidade pelo ambiente. Durante a criação, Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher num jardim. Eles deveriam cultivar a terra e exercer domínio sobre toda a vida animal. Isso significa que recebemos de Deus a incumbência de preservar o quê? O ambiente. A dignidade do trabalho manual. O Criador orientou Adão no sentido de cultivar e guardar o jardim do Éden. O fato de haver Deus atribuído essa tarefa física ao homem, no mundo até então perfeito, mostra a dignidade do labor manual. Deus nos criou para que pudéssemos exercer atividades. E cuidar da criação deveria ser algo maravilhoso, né? Irmãos, eu amo planta. Olha, se eu pudesse... Lá em casa já tem uns 40 vasos, que até uns 100, cara. Porque não tem espaço, né? A Ana fala, não vai fazer mais planta não. Faz uma horta, Marcelo. Tem isso, né? Ela vai ficar mais satisfeita, né? Remédio para o pessimismo e a solidão. A narrativa da criação mostra que, em vez de resultar de mudanças acidentais comandadas por um processo evolutivo, isso quer dizer o que? A criação, todas as coisas criadas vieram à existência com um propósito. Nada foi feito por acaso. A raça humana foi designada a ter um relacionamento eterno com o próprio Criador. E isso é muito importante. Cristo, sua palavra criadora. Ao longo de todo o ministério terrestre de Jesus, a mesma energia criadora que trouxe a vida ao inanimado corpo de Adão, fez com que as pessoas ressuscitassem dentre os mortos e infundiu nova vida aos enfermos que suplicavam o quê? O seu auxílio. A palavra criadora de hoje, nem este mundo, nem o universo como um todo se mantém através de algum poder que lhe seja inerente. O Deus que os criou, o Deus que nos criou, preserva e os sustenta. Amém. Irmãos, eu falei aqui na escola sabatina ontem, né? Deus, ele não é só o Criador, ele é o mantenedor do universo. Ele não criou e deixa tudo que é à mercê da própria sorte. Quando a gente olha nesse planeta, Deus, ele deu a ordem de crescermos e multiplicarmos. E tem tudo aqui para que o ser humano pudesse se alimentar, mesmo tendo, irmão, 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada árvore ali, irmãos, cada fruto tem várias sementezinhas. E o que mais tem nesse mundo é terra ainda para ser semeada, irmãos. Deus, ele fez tudo, nada foi feito por acaso. Ele sabia de todas as coisas, né? Por ocasião da criação, Cristo ordenou e logo tudo aconteceu. Como é, a gente não sabe. Entretanto, observemos que a salvação não foi trazida a lume apenas pela palavra de Cristo. O processo de salvar as pessoas tem se estendido ao longo de milênios. O contraste existente entre o tempo requerido para a criação e aquele necessário para a recriação demonstra que as atividades de Deus sempre ocorrem no sentido do maior interesse pela raça humana. Irmãos, Deus, ele vai recriar tudo. Tudo que nós vemos hoje será destruído pelo fogo. Tudo. Quando a cidade santa descer,
quando os ímpios cercarem a cidade santa para querer sitiá-la, diz que a cidade santa levanta e aí desce fogo dos céus. E aí pela primeira e única vez vai existir um lago de fogo em toda a terra. Esse mesmo fogo que vai destruir os ímpios, vai destruir Satanás e os seus anjos, é o mesmo fogo que vai purificar a terra. Amém. E Deus ele vai refazer nova todas as coisas. É por isso que diz que o grande mar já não existe. Por quê? O fogo de Deus ele destrói, irmãos. Ele destrói o que foi criado. Você vê quando Elias ofereceu o sacrifício, o fogo do Senhor fez o quê? Consumiu o altar, consumiu o holocausto, consumiu a terra e a água que estava em volta. Sodoma e Gomorra, o que sobrou? O fogo de Deus. Então, o mar que existe hoje, o grande mar, não vai existir. Ô irmão, é fogo com enxofre, é os vulcões. Com erupção. Isso. Foram as perfeitas, divinas mãos de Cristo que pela primeira vez concederam vida ao homem. Isso demonstra o que é amor. Ele não nos fez como os animais. E são as mãos de Cristo perfumadas e sanguentadas que oferecem ao homem a vida eterna. Assim, pois, o homem não é apenas criado, ele pode ser o que? Recriado. Ambas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. Quantos aqui se lembram da visão do vale seco de ossos? 37. E como ele passou o quê? De um monte de ossos vieram o quê? A existência, vieram a vida, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Então, esse foi o 6º estudo no Nisto Cremos. Na semana que vem, quem estará aqui repartindo a palavra vai ser o irmão Fábio, da igreja de Guadalupe, né, que convidou o César para pregar lá. Então, que nós possamos estar aqui para o 7º estudo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Irmãos, vamos ficar, vamos de joelho, como a Juscelia falou, vamos orar para que possamos ir para os nossos lares. Vamos orar a Deus. Bendito Deus, amado Criador. Amém. Muito obrigado por tanto amor concedido a nós, pela forma como nos criaste, pela forma como nos resgataste. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Por isso nos prostramos e nos ajoelhamos diante da tua santa presença, porque realmente somos teus pela criação e pela redenção. E louvado e engrandecido seja o teu nome por isso. Pai querido, que essas verdades fiquem sempre guardadas em nossos corações. Leve agora os nossos irmãos para casa, na certeza de que tivemos um encontro contigo. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.